Então, prazer, me chamo Thomas, eu sou Head de Inovação, Serviço de Consultoria Corporativa dentro do Hospital Moinhos de Vento, e minha intenção hoje é falar um pouquinho mais para você sobre essa visão de como que a gente transforma um pouco da saúde, como é que a gente transforma a realidade dos hospitais. Vou trazer para vocês o case de um hospital filantrópico de Porto Alegre, enfim, e de uma trajetória muito bonita. Então, ao longo dos próximos 10 minutos, eu vou tentar trazer de forma fatiada, vou dizer assim, um pouco do que a gente está construindo lá dentro. Para apresentar um pouquinho de... Alguém aqui conhece o Hospital Moinhos de Vento? Ou já teve no Moinhos de Vento? Só levanta o bracinho aqui para eu fazer um breve mapeamento. Tá, já é bom, já é bom. Então, me permito gastar um tempinho aqui. O Hospital Moinhos de Vento é um hospital centenário, tá, gente? São 97, fazendo 98 anos agora, fundado pelos imigrantes alemães lá no sul do Brasil. E esse Hospital Moinhos de Vento, de 97 anos, tem uma trajetória que passou por diversas fases, e eu vou falar um pouco do como que a gente avançou, em especial nos últimos 10 a 15 anos. Mais do que qualquer coisa, trazer um pouco de quem é o Moinhos de Vento. Dependendo do ranking, vamos lá, terceiro, segundo, quarto melhor hospital da América Latina. Somos certificados dentro do Prêmio Época 360, a melhor empresa de saúde do Brasil, dentre todos do segmento. A gente vem com um selo de Joint Commission International já nos últimos 25 anos. Então, um hospital que sempre primou pela qualidade, pela excelência e pela forma de prestar serviços médico-assistenciais de uma forma diferente, né? Descentralizando e tirando um pouco do peso dessas instituições hospitalares que, de certa forma, a gente acaba sempre olhando para o que acontece dentro de São Paulo. A gente é um dos 7 hospitais de excelência pelo Ministério da Saúde. Desses 7, 6 deles ficam em São Paulo. Porto Alegre tem o orgulho de tentar puxar um pouco e contrabalancear, tendo Moinhos de Vento lá para a gente falar. E o que eu quero falar aqui é especialmente sobre como é que a gente fez isso aqui, né? São os últimos 15 anos especificamente. Então, um hospital que cresceu mais de 540% na sua receita, no seu faturamento, dobrou o número de funcionários que a gente tem lá dentro, são mais de 3.500 médicos credenciados, né? Olha a área construída, já são mais de 110 mil metros quadrados construídos hoje, são 5 locais em que a gente se distribui, e passamos do 17º melhor da América Latina para hoje ocupar um lugar de destaque entre os 3 melhores hospitais. E isso aqui ele não é à toa. Ele não é sem querer, ele é proposital. E meu objetivo com vocês, de forma bastante breve, é mostrar um pouco de como é que a gente faz essa intencionalidade da gente transformar os hospitais em lugares melhores. Acho que a fala que a gente ouviu no último fórum agora ela é muito interessante. Não adianta a saúde melhorar, mas ela também tem que ter um senso de equalidade. Como é que a gente distribui essa saúde de qualidade para mais pessoas e de forma mais custo efetiva. Então, eu vou trazer 3 pontos, eu poderia trazer 10, mas eu trouxe 3 pontos que eu acho que ele serve, de alguma forma, como uma perspectiva de visão do que funciona e o que funcionou para nós como Hospital Moinhos de Vento, e torço eu que isso possa ser replicado em outras estruturas. O primeiro deles é uma estratégia sólida e uma estratégia com visão. Moinhos de Vento é referência em fazer planejamento estratégico, mas muito mais do que fazer planejamento estratégico, a gente executar. Não basta a gente ter visão e planejamento se a gente não tem controle para fazer essa execução. Então, o primeiro ponto é especificamente sobre esse. O segundo foi o entendimento que a gente fez, e muito da nossa parceria, somos um hospital afiliado à Mayo Clinic e ao Johns Hopkins, primeiro e quarto melhores hospitais do mundo, com a Hopkins já há 10 anos, com a Mayo Clinic nos últimos 16 meses, e a gente descobre, quando a gente se aproximou, de que a gente, para sobreviver, a gente não podia ser somente um hospital. A gente tem que trabalhar em cima de uma tríade. A tríade da pesquisa, a tríade do ensino e a tríade, efetivamente, da medicina e da assistência. E o terceiro deles é que a gente precisa diversificar a receita para, assim, a gente conseguir garantir a sustentabilidade e continuar investindo e reinvestindo dentro do nosso negócio. Falando um pouquinho sobre estratégia sólida, eu só trouxe para vocês para darem uma olhada especificamente no nosso planejamento estratégico. Então, a gente continua tendo no centro de toda essa conversa aqui o cuidar de pessoas, mas o grande ponto de virada foi quando a gente integrou saúde, pesquisa e educação em diversos projetos estratégicos, que eles não são somente criados, mas são executados e acompanhados.
Tudo certo, hein? Alguém caiu? Mas vamos lá. Então, o grande ponto aqui, transformação digital passa a fazer parte. Criar ciência dentro do hospital. Então, criar isso aqui com ciclos, né, consistentes e relevantes ao longo dos anos foi um dos nossos grandes pontos. Hoje somos, inclusive, referência e um case em Harvard de cocriação de planejamento estratégico. Não olhar somente para o nosso umbigo, mas olhar também para todos aqueles atores que, de certa forma, estão integrados dentro desse segmento. E aqui é o que a gente, depois de planejar esse planejamento estratégico, aqui a gente começa a ver os resultados, né? Então, a universidade teve um investimento de mais de 15 milhões há 2 anos atrás. Já somos a maior pós-graduação em saúde do sul do Brasil. Já temos 3 graduações aprovados para fazer a abertura do curso de medicina também a partir de 2026. Então, cravamos fortemente nosso pilar de ensino. Convido todo mundo que queira conhecer e se especializar dentro da área da saúde. Tem muitos programas para todos os tipos de profissionais. Ampliação e investimento no centro de pesquisa. Depois eu vou contar um pouco mais dos números disso. E, por fim, consolidação de uma estrutura hospitalar que realmente seja eficaz, né? Não adiantava a gente estar somente num site. Então, hoje a gente centraliza toda a grande complexidade dentro de um único espaço, que é, né, a nossa sede, mas temos hoje um centro cirúrgico avançado para cirurgia plástica, cirurgias de menor complexidade, cirurgias limpas. A gente tem diversas unidades fazendo captação, exames e descentralizando essa qualidade do Moinhos para efetivamente ter um hospital. Estamos abrindo um hospital do coração agora junto ao Hospital Moinhos de Vento, focado em hemodinâmica, 60 novos leitos, 33 leitos de UTI entre paciente adulto e pediátrico. Então, é a partir de tudo isso que a gente começa a ver. E o resultado é isso aqui. Quando a gente para de olhar que a gente é somente um hospital, hoje a gente é um hospital, mas a gente também tem um dos principais institutos de pesquisa do Brasil, temos um braço de faculdade, abrimos um braço social. Você sabe um pouco do que o Rio Grande do Sul passou ao longo do seu último ano. Enfim, a gente descobre também a importância do hospital estar ajudando as pessoas, construindo. A gente entrega bolsas, a gente forma profissionais, a gente absorve esses profissionais, a gente está junto com as comunidades. Então, a parte social do Moinhos, que vem lá da sua filantropia, ela efetivamente se acontece aqui. Temos um dos centros de inovação referências no Brasil, que é o Atrium. Hoje, às 2 horas, eu vou falar um pouquinho mais a respeito dele também e construir esse case de como que a gente cria novos negócios e inova na saúde. Já temos um plano de autogestão, que eventualmente pode ser uma possibilidade de entrar no mercado de gestão de vidas. Então, a gente já tem 9 mil vidas somente trabalhando com os colaboradores, dependentes e médicos do Moinhos de Vento. Então, é tudo isso que a gente vai fazendo, muito mais do que um hospital. Aqui alguns dos números da nossa pesquisa clínica. Então, só para mostrar, desde 2020, a gente passou de um faturamento de 3 milhões para 24 milhões e de 57 pesquisas para mais de 200 pesquisas rodando de forma simultânea hoje dentro do nosso centro de pesquisa, e já estamos entrando agora com as pesquisas em fase 1 e fase 4 também dentro do Hospital Moinhos de Vento. Temos o parque de cirurgia robótica mais diversificado da América Latina hoje. Então, pouca gente sabe, a gente olha, de novo, a gente olha sempre para cima, né? Olha para São Paulo, enfim, e a gente tem hoje lá em Porto Alegre o parque de cirurgia robótica mais diversificado. Já são mais de 10 mil cirurgias robóticas feitas nas mais diversas especialidades. O Atrium é o espaço que a gente incuba, desenvolve, acelera e investe, conecta novas soluções para a área da saúde. Então, entendendo que inovação não somente é uma forma de reduzir receita, mas também é uma forma de reduzir custo, e melhorar a eficiência, mas também uma forma de gerar novas receitas. Então, a gente desenvolve a cultura da inovação, a gente mapeia os problemas do hospital e a gente endereça eles de forma sistemática. Então, quando a gente ouve falar de inteligência artificial, a gente já estava desenvolvendo isso há 5 anos atrás. Quando a gente entra com a adesão e a outorga para trabalhar a telemedicina no Brasil em função da pandemia em 2020, a gente já tinha produtos de telemedicina desde 2016 sendo utilizados dentro da casa. É isso. Antever o que vai acontecer para a gente conseguir atuar. Faltando 1 segundo, então agradeço para vocês, muito obrigado. Eu passo direto agora para o nosso colega ali da Santa Casa de Ourinhos. Muito obrigado por todos vocês. Pessoal, vamos voltar aqui agora. Obrigado, Thomas, aí por ter conseguido nos ajudar aí com a apresentação. E voltando então, somos a Santa Casa de Ourinhos. Agradeço novamente pela oportunidade de estar fazendo presença nesse evento grandioso. É uma honra para nós. Somos uma cidade
divisa com o estado do Paraná. Atendemos, inclusive, pacientes do estado do Paraná, então temos uma gratidão muito grande por estar aqui hoje. O tema da nossa apresentação é sobre padronização, né, de materiais e medicamentos hospitalares, e como o foco aí de todas as apresentações são sobre sustentabilidade, a gente gostaria de contribuir com vocês um pouquinho sobre a nossa experiência. Então, vou passar a palavra para a Vanessa, que é a nossa colaboradora do setor de suprimentos voltada para a padronização. Pode falar do vídeo? Bom dia a todos. Eu sou a Vanessa, enfermeira de padronização da Santa Casa de Ourinhos. Antes de começarmos a apresentar o nosso case de sucesso, eu quero apresentar o vídeo para que vocês conheçam um pouco da nossa Santa Casa. Atendimento de excelência, humanizado, colocando a vida sempre em primeiro lugar. São os compromissos da Santa Casa de Ourinhos. Fundada em 1943, hoje a Santa Casa é um complexo hospitalar formado pelo Hospital Geral, ambulatório de especialidades médicas, unidade de oncologia, unidade de terapia renal, instituto de cardiologia, clínica de especialidades, centro de ensino, ambulatório médico de especialidades e UPA. A Santa Casa atende 90% SUS e os pacientes são de Ourinhos e região, abrangendo uma população de mais de 1 milhão de habitantes. São 178 leitos, mais de 30 especialidades, um corpo clínico de mais de 300 médicos e mais de 1.500 colaboradores. Estrutura física moderna, equipamentos de ponta e equipe qualificada. Nos últimos 18 anos, a Santa Casa de Ourinhos viveu uma transformação que a colocou entre os 50 melhores hospitais filantrópicos do país. Santa Casa de Ourinhos. Gente cuidando de gente. Bom, retomando aqui o nosso case de sucesso, eu quero apresentar para vocês a nossa equipe de suprimentos que está envolvida diretamente com esse projeto e reestruturação da padronização dentro da Santa Casa de Ourinhos. Então, temos a Thaís Giron Miranda, farmacêutica, gerente de suprimentos, Samuel Caetano Alves, supervisor de compras, e eu, Vanessa Pires, enfermeira de padronização. Como era a padronização anteriormente na Santa Casa de Ourinhos? Antes não tinha um profissional específico. Tinha, sim, uma comissão, porém, ela não tinha alguém que fosse referência dentro dessa comissão de padronização. Com isso, o processo ele era lento, burocrático, poucas marcas padronizadas e uma dificuldade na tomada de decisão técnica em relação aos produtos que estavam sendo aprovados ou em testes ou reprovados. Hoje, nós temos um cenário bem diferente, com um profissional técnico exclusivo, um enfermeiro que está ali com a equipe na ponta e também atuando em todos os grupos dentro do hospital. Com isso, nós temos uma comissão multidisciplinar mais atuante, um profissional vinculado ao setor de compras, que auxilia também os compradores a saber quais marcas são padronizadas dentro da Santa Casa de Ourinhos. Com isso, o retorno também dos testes foram bem mais rápidos e eficazes e ajudou a bater as metas do setor em questão de redução de custo. Qual que é o papel da padronização dentro da Santa Casa de Ourinhos hoje? Quando a Santa Casa pensou na reestruturação, pensou em ter um profissional, não pensou apenas em diminuir custo, em buscar marcas, mas pensou em ter um profissional com a equipe, aquela que está na ponta, aquela que sente realmente a qualidade do produto, para encorajar a equipe a testar. Porque é difícil você testar um produto que você não conhece, é mais fácil que já está acostumado, né? Então, o acompanhamento, a capacitação da padronização, ela tem que ser ativa, acompanhar realmente a equipe testando. Ter uma escuta ativa, entender as dúvidas, o benefício do produto. Foco na adesão e o uso correto é importante para que esse produto não caia num reprovado e, com isso, o hospital ele perca uma oportunidade. E essa melhoria aqui, ela é contínua.
quais foram as estratégias adotadas para que esse case realmente se tornasse de sucesso. Então, análise de curva A, B, C, os de curva A é o que causaram maior impacto. Avaliação técnica das marcas, apresentação, se realmente era o que a instituição está buscando. Solicitação de amostra, muito importante, precisa conhecer, precisa entender o produto. E consulto o registro da Anvisa do produto, se ele está apto de estar no mercado. E a discussão técnica com a equipe assistencial, entender os benefícios, se realmente vai ser viável ou não. E a revisão de formulários e fluxos institucionais. É muito importante, por mais que dê trabalho preencher os formulários, a gente precisa desses dados dentro da padronização. Os resultados imediatos que a padronização trouxe para a Santa Casa de Ourinhos foram inúmeros, mas algum deles, ampliação do número de marcas padronizadas, a redução de custo unitário de materiais de alto consumo, teve maior flexibilidade em negociações e uma redução da dependência de marcas específicas. Qual foi a economia, na realidade, Santa Casa de Ourinhos, que a padronização trouxe? Então, foi uma economia de R$ 223,41, representando 5,5%, aí no período de agosto de 2024 a abril de 2025, no período de 9 meses. Complementando esses dados, a gente vê nítido que, sem o profissional atuando na ponta, tinha, no mesmo período de 9 meses, apenas 17 itens testados, sendo 64,70 aprovados e reprovados 35,29. Com o profissional na ponta, ele atuante, temos um cenário bem diferente. Testado 172 itens, aprovado 69,77% e reprovado 30,23%. Tivemos aí um aumento de 1.111% de itens testados. Esse foi o nosso case de sucesso. Nós, a Santa Casa, gostaríamos de agradecer, de estarmos presentes nesse evento tão maravilhoso. Agradecer também à diretoria, a diretoria administrativa, as equipes que estavam envolvidas, que é a equipe de suprimentos, o compras, a farmácia, almoxerifado, os médicos e a enfermagem também. E quero deixar uma frase de motivação da padronização para vocês, que padronizar foi o ponto de partida para transformar processos, unir equipes e fortalecer a excelência da nossa instituição. Segue o nosso contato, caso queiram enviar algum e-mail de dúvidas, entender um pouco mais da padronização dentro da Santa Casa de Ourinhos, segue o e-mail e eu estou à disposição. E muito obrigada a todos pela atenção.